E o rei do departamento médico do Corinthians é Vitinho, atacante contratado na temporada passada, mas que fica mais ausente do que presente. O atleta ainda se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele não joga há quase um mês, sua última partida em 30 de abril, na vitória por 2-0 contra o Peñarol, em que ele entra nos minutos finais. Com a lembrança de que o Vitinho já havia ficado 45 dias afastado entre outubro e novembro do ano passado por conta de uma lesão no menisco. Importante registrar que quando o Vitinho é contratado, o departamento médico do Corinthians aponta ressalvas físicas. Ainda assim, pelo fato dele estar livre no mercado e da necessidade de um atacante de velocidade, o Corinthians optou por levar a negociação adiante. O problema é a consequência de alguém que custa R$1 milhão por mês e soma na atual temporada 21 jogos, um único gol e uma assistência. Ele foi titular em 9 partidas e reserva em outras 12. Desde que foi contratado na metade do ano passado, o Vitinho soma 31 jogos, ou melhor, 38 jogos, um único gol, aquele contra a Portuguesa, que permitiu que o Corinthians levasse a decisão das quartas de final do Paulista para os pênaltis, e 4 assistências. O que você está pensando sobre a passagem do Vitinho pelo Corinthians e esse custo de R$1 milhão para quem quase não consegue jogar? Já use o espaço para comentário e opine sobre o tema. Essa história de que Fernando Diniz pediu a contratação de Germancano é real? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que trabalha com o Fernando Diniz para saber a veracidade da história. Vale a lembrança de que Diniz e Cano trabalharam juntos e bem nos tempos de Fluminense. Diniz deixou o tricolor das Laranjeiras e nessa temporada coisa não tem funcionado para o argentino de 38 anos de idade. Cano passou a maior parte do primeiro trimestre em recuperação de uma lesão. Voltou no mês de abril, atuou em 3 jogos e sentiu outra lesão, agora muscular de grau 2, retorno previsto apenas para depois da Copa do Mundo. Pergunta que eu fiz para essa pessoa que trabalha com o Diniz. O Cano interessa? Houve um pedido do técnico para os dirigentes corintianos? Abre aspas para essa fonte, mentira. O Diniz não pediu o Cano e não conta com ele. Germancano, cujo contrato no Fluminense se encerra em dezembro de 2027, salário na casa dos R$750 mil por mês. Acho até que o Fluminense adoraria negociá-lo, porque já tem outros 2 centroavantes em melhor condição física e talvez até técnica, Castilho e John Kennedy. Mas não será no Corinthians que Germancano aparecerá. E o Corinthians, hein? Se arrependimento matasse, na temporada passada surgiu a informação de que o Timão recusou 20 milhões de euros por Guinegão, atleta que havia estourado. Quando chegou ao time principal, ele chega a marcar 5 gols numa sequência de 8 jogos. E a partir daí, notícias de que ele interessava ao Zenit na Rússia, além de equipes da Arábia Saudita, da França e de Portugal. Ninguém no Corinthians nunca confirmou essa versão em relação a tantas propostas, mas a especulação mais recorrente era de que uma das ofertas de 20 milhões de euros teria sido rejeitada, porque o Corinthians exigiria 25 milhões de euros. Os 20 milhões de euros hoje equivalem a 117 milhões de reais. E aqui vem a constatação triste. O Guinegão ficou e derreteu. Tem repercutido cada vez menos e sido cada vez menos útil. Por exemplo, sua última partida com a camisa do Corinthians em 22 de março, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que ele acabou indo servir a Seleção Brasileira Sub-20 e se machucou em treino no próprio CT do Corinthians. Tempo de recuperação razoavelmente grande, mas nas últimas 5 partidas, sob o comando de Fernando Diniz, ele foi para o banco de reservas e não ganhou nem sequer um minuto, ou seja, o Guinegão ainda não estreou sob o comando do Fernando Diniz. 117 milhões lá atrás, hoje seu valor de mercado é bem inferior, apesar dos 19 anos de idade, temporada atual de 12 partidas e um único gol marcado. Só para registrar ou completar, o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do Guinegão e se você entrar no Transfer Marketing, vai constatar que ele está avaliado em 7 milhões de euros. E Pedro Raul, que já era um péssimo negócio no Corinthians, se tornou ainda pior. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado do Toluca em 2024 por 25 milhões de reais, salário de 700 mil por mês.
Na oportunidade, quando chegou do Toluca, ele tinha menos gols do que o goleiro do time mexicano, que era o Thiago Volpi. Ainda assim, chegou com pompa e circunstância no Corinthians. O tempo passou e o Timão não pagou os 25 milhões de reais ao Toluca. Hoje, a dívida é de 40 milhões de reais com o clube mexicano. E dentro de campo, o Pedro Raul vai de mal a pior. Na atual temporada, nenhum gol marcado. Registros negativos de alguém que já esteve em campo em 23 jogos. E aí a gente precisa colocar na conta do presidente ou do ex-presidente Augusto Melo, que o contratou, e também do próprio Pedro Raul, que no início dessa temporada teve ofertas do Vitória e do Remo para sair por empréstimo, mas preferiu permanecer no Corinthians. Só para completar, desde 2024, quando foi contratado, o Pedro Raul anotou apenas 4 gols com a camisa corintiana. E Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense nessa terça-feira. O próprio tricolor carioca usou suas redes sociais para confirmar que o Ganso não atua nos 2 últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo, tudo para que ele possa avançar em tratativas já iniciadas. Abre aspas para a nota, no início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro. O Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro, mas perdeu espaço. Dos últimos 10 jogos, em 7 ele nem saiu do banco. Dessa maneira, nem será relacionado para as partidas contra o Laguaira, nessa quarta-feira, Libertadores da América, no Maracanã, e também no duelo contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Esse jogo contra o Cruzeiro seria definitivo, porque ele já tem 12 partidas no Brasileirão. Se fizesse mais uma, chegaria a 13 e ficaria impedido de atuar por outro clube. Agora a dúvida é para onde o Paulo Henrique Ganso vai. Já quero começar contando que não é para o São Paulo. No Morumbi, nessa terça-feira, quando o São Paulo venceu o Boston River por 2-0, existiu o rumor de que o tricolor tinha negociações avançadas com o Ganso. Antes de gravar o vídeo, durante a madrugada, entrei em contato com o dirigente do São Paulo que afirmou, abre aspas, não é o São Paulo com quem ele negocia, não falamos sobre Ganso, fecha aspas. Há nas redes sociais quem garanta que o Ganso está indo para o Corinthians, por indicação de Fernando Diniz. De fato, eles trabalharam bem nos tempos de Fluminense. Ninguém no Corinthians quis se posicionar. A relação do Ganso com o Santos poderia fazê-lo retornar à Vila Belmiro, para reencontrar, por exemplo, seu amigo Neymar. Mas o boato mais forte hoje é de que Paulo Henrique Ganso negocia com o Remo, clube da cidade de Belém, de onde ele é natural. O Ganso nasceu em Belém e poderia voltar para sua cidade natal para tentar salvar o Remo da zona do rebaixamento. Só uma curiosidade, Remo e Santos se enfrentam na próxima fase da Copa do Brasil. E você gostaria do Ganso no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E André Sanches foi expulso do Corinthians na noite dessa segunda-feira. Acabou a história de alguém que foi presidente do Timão por 3 mandatos e teve papel super importante na transformação do clube. Vale a lembrança de que é o Andrés, com o seu grupo, que consegue expulsar o Alberto do Alibe e tirar o Corinthians da Série B. É o Andrés também quem conduz o Corinthians para a construção de um centro de treinamento dos mais modernos e um dos principais estádios do país. Mas, ao voltar para o Corinthians para o último mandato, o André Sanches trocou os pés pelas mãos, uma série de atitudes equivocadas e o que causou sua expulsão, a utilização de cartão corporativo do Corinthians com gastos nada relacionados ao seu mandato. Foram 480 mil reais, com, por exemplo, relógios de luxo, compras de duty free, roupas, farmácia, frigorífico, atendimento em hospital, exames em laboratório, serviços de barbearia e churrascaria. O Andrés foi julgado pelo Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira e com 112 votos a favor da sua expulsão e 49 contrários, ele não fará mais parte não é do Conselho, do quadro associativo do Corinthians, estando completamente eliminado da vida política alvinegra.
A notificação será enviada ao Andrés nesta terça-feira e a partir daí ele estará fora. A menos que recorra à justiça, existe essa possibilidade, mas a verdade é que Andrés dificilmente voltará. Só para completar, registrar a enorme festa de algumas centenas de torcedores do Corinthians que fizeram campanha durante toda a tarde e noite. Assim que proclamado o resultado, esses torcedores corintianos espalharam um monte de sabão do lado de fora do Parque São Jorge, causando uma imagem interessante. E o motivo desse sabão em grande quantidade era mostrar que o Parque São Jorge estava sendo lavado de dirigentes do clube. A saideira sobre o Timão, a negociação preocupante. Corinthians ainda não conseguiu pagar o Tadieres referente à compra do Rodrigo Garro. A operação é de 42 milhões de reais ou 8 milhões e meio de dólares, com a lembrança de que lá atrás, quando foi condenado pela primeira vez, Corinthians tinha 3 milhões e 600 mil dólares para pagar. Não o fez e o valor quase triplicou. E o Corinthians tem só mais alguns dias para fazer a quitação com o time argentino, senão sofrerá transfer ban e pode ter essa tratativa com o Tadieres pela compra do Garro ainda mais dificultada. Corinthians, que já sofreu transfer ban em relação ao José Martínez e a qualquer momento também será punido em relação a Charles, operação de dívida com o Midland da Dinamarca. Você acha que o Corinthians tem futuro? Qual é o melhor caminho para o Timão? Use o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.